quero. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. O senhor passou por lá. Eu queria mexer na tabela de imposto de renda. Né? Teve Não quer. esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. É verdade. Mas o povo está alerta a isso. É um trabalho incessante de tentar desgastar para retirar a gente daqui, para voltar alguém para atender os interesses escusos da mídia. De algumas pessoas, Tá? né? E se some a isso, né, que o Brasil não tem uma... Mas o senhor tenha fé em Deus e faça o que o senhor está fazendo, que está bom. Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, essa declaração do presidente, ela chamou muita atenção nas redes sociais e principalmente por conta da mídia, né, que tem atacado muito o próprio presidente por causa dele ter dito isso. A verdade é que Dr. Enéas hoje é tido como o melhor presidente que nós poderíamos ter e não tivemos, e isso por culpa da mídia que o atacou como se fosse o pior inimigo, e a gente sabe bem por que fizeram isso. Mas hoje, que se tem acesso à internet e arquivos antigos, que eles jamais reprisariam se não fosse nós aqui repostando sempre, até pagando um alto preço por isso, né? Tomando strike, o vídeo deletado, o vídeo bloqueado. É assim, mas mesmo assim a gente não deixa de mostrar os trechos das entrevistas de Dr. Enéas, onde ele explicava o porquê o Brasil ia chegarmos ao ponto que estamos entrando agora, como está explicado em diversas matérias nossas aqui. Inclusive mostramos esses dois trechos aí que diz: dívida pública federal sobe 9,5% e tem o maior patamar da série histórica. Saldo foi de 4,248 trilhões em 2019. Prazo médio de vencimento da dívida está em 3,97 anos. Outra matéria que eu mostrei para você, que também foi exibida pelo Globo em 14 de 10 de 2020, dizia o seguinte: dívida do Brasil passará de 100% do PIB em 2020, segunda maior entre emergentes e países de renda média. Endividamento do Brasil continuará a crescer até 2025. Apenas Angola tem patamar acima do brasileiro. Eles colocam um monte de sigla que é para as pessoas mais humildes não procurarem saber, acharem que é complicado demais e assim continuarem na ignorância. Mas não tem nada de difícil aqui, meus irmãos. PIB, por exemplo, é o Produto Interno Bruto. Tudo que se produz no país. Ou seja, para seu melhor entendimento, hoje, quando você coloca o litro da gasolina no seu carro, que custa aí quase R$5 em alguns lugares do país, ele custa esse preço todo porque eles dizem que nós devemos muito ao Banco Mundial, ao FMI. Então precisamos pagar essa dívida. E aí a gasolina que deveria ser R$1,70, R$2 no máximo, passa a ser R$5 porque eles estão dizendo que você deve. Da mesma forma hoje, se você coloca R$10 no seu bolso, você saiba que esses R$10 deveriam ser pelo menos R$16. Mas são apenas 10 porque você deve. Assim o governo diz. Se esse PIB ultrapassar os 100%, significa que a cada R$10 que você botar no bolso, você vai estar devendo mais 10, entende? Tudo que você conseguir ganhar no mês, e não só você, mas todos nós, o Brasil inteiro, estaremos devendo 100% do PIB. Entende como isso é grave, meus irmãos? Então o FMI, meu irmão, para quem não sabe, é o Fundo Monetário Internacional. Esses caras são os seus donos. Se você não sabia disso, eles são os seus donos. Nós precisamos de uma auditoria da dívida pública urgente. E o Bolsonaro, uma coisa, ele sempre foi honesto e deixou claro que ele não entendia nada de economia. E por isso mesmo eu não o apoiei durante as eleições. Eu apoiei o Cabo Daciolo. Todo mundo sabe disso aqui e os vídeos estão aí como prova. Quando o Bolsonaro deixou as suas ideias nacionalistas para apoiar ideias entreguistas, sabe? Ele se isolou da parte econômica. Ele disse: não, eu vou trabalhar pelo que é certo, pelo que eu sempre defendi. E tinha o apoio da maioria de nós sobre isso. Coisas absurdas que a esquerda vem transformando em lei aí, destruindo literalmente a família, a moral, os bons costumes. E Bolsonaro sempre foi e continua sendo contra. Então nós sempre o apoiamos nessa parte. Mas na questão econômica, nós sabíamos que ele ia seguir, infelizmente, a cartilha dos donos do mundo, até mesmo por ignorância. Quando eu falo para vocês que esquerda e direita, eu sempre digo aqui, e até fui questionado no último vídeo, uma pessoa disse: Davi, mas quem está fazendo tudo isso é a direita. Irmãos, não se iluda, não olhe só o Brasil, olhe o mundo. Veja a Argentina, por exemplo, colocaram um governo de esquerda, quebraram o país, aumentaram infinitamente a dívida argentina. O povo correu, tentou botar a direita entregou tudo que o país tinha como fonte de renda. O povo desesperado, vendo a situação cada vez pior, devendo e perdendo o seu poder aquisitivo, voltou para a esquerda de novo. E o resultado disso, logo nos próximos anos, você verá. O Brasil vai seguir o mesmo caminho se a gente não perceber. Eu quero que você veja, inclusive, esse trecho, quando o Bolsonaro deixa clara a sua ignorância na parte econômica, e que ele realmente não entende nada, irmãos. Ele foi muito sincero desde os debates falando sobre isso.
Vamos ver esse trechinho. O senhor está falando de economia, o Marcelo Filho quer saber qual é a sua opinião sobre o tripé macroeconômico. Olha só, quem vai falar de economia por mim é a minha equipe econômica. Exige de mim a questão de entendimento em economia, então teria que exigir entendimento em medicina. Eu vou indicar o ministro da Saúde. Você pode ver, dos 5 presidentes militares, qual deles eram formados em economia? Nenhum. E trouxeram o Brasil da 49ª para a 8ª economia no mundo. Oi? Não, eles deixaram o Brasil com muita inflação, fizeram a dívida externa do tamanho que ficou. Não, a dívida externa foi de... Agora, mesmo para a dívida externa que era grande para aquela época... Tinha inflação, no governo militar não, tinha inflação. No final teve inflação grande no governo Figueiredo. Agora vamos ver o que Enéas pensava de um presidente que não entendia de economia. E o porquê que uma pessoa que não entende de economia nunca poderia fazer um bom governo por mais boas intenções que tivesse, por mais boa vontade, coragem, força. É impossível fazer um bom governo se você não entende, é a principal matéria. Escute quando o doutor Enéas, com suas sábias palavras, explicava isso. Se eu sou doutor no assunto, não mesmo. Mas não sou burro. A diferença é essa. Você é um homem culto, preparado, evidentemente, nós sem sabemos. Compromisso. Sem nenhum compromisso. Nenhum, com ninguém. Vamos ao inverso. Uma pessoa que não tenha nenhum compromisso, mas que não tenha nenhum preparo. Não puder. Perdoe, não creio. Sem preparo. Aí vem a história da assessoria. Mas a pessoa se tornará, perdoe-me dizer isso, até certo ponto um títere. Se um indivíduo, veja o senhor, não sabe o que se passa no ar, o senhor sabe por que eu estou estudando economia política há 6 meses? Senão eu não sabia o que se passava. Ele virar para mim e dizer assim, não, o choque heterodoxo é besteira. Eu estou dizendo, não é não. Não é não. Eu estou estudando. Não é não. Eu leio as opiniões dos monetaristas, dos estruturalistas. Então nós não podemos ter um indivíduo despreparado de jeito nenhum. Eu não aceito que uma pessoa sem preparo possa ser presidente da República. Os meus economistas dizem que tem solução, mas será muito difícil atender essa meta. Mas o senhor não se deixaria levar para uma assessoria? Ah, de forma alguma. O assessor vai me dar elementos para eu ler e opinar. Eu não vou dizer o que o assessor. Não vou fazer o que ele me diz, de jeito nenhum. Ah, não, de forma alguma. Um tremendo no economista que nunca esteve em governo nenhum, que se aproximou para colaborar. Eu dou graças a Deus por ter chegado ao nosso lado. A pessoa adequada é ele, não seria eu. Eu tenho humildade para dizer isso. E tenho falado para ele e para outros, eu tenho que confiar 100% em vocês. Ah, não, de forma alguma. E propostas, redução do tamanho do Estado, privatizações. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. A Petrobras vai ser vendida. O diagnóstico, por mim, todas. É muito interessante isso, porque o Bolsonaro era associado ao seguinte, não será vendida nenhuma. Ele é uma posição estatizante, etc, etc. Bom, agora vai ter uma resultante interessante, porque para mim são todas. Então, se não tem nenhuma e tem todas, deve ter algo aí no meio. E a gente conversa com muita franqueza sobre isso, com uma brutal franqueza sobre isso. Um tremendo no economista que nunca esteve em governo nenhum, que se aproximou para colaborar. Aí vem a história da assessoria, mas a pessoa se tornará, perdoe-me dizer isso, até certo ponto um títere. Eu tenho que confiar 100% em vocês. Ah, não. A Petrobras vai ser vendida. O diagnóstico, por mim, todas. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação. Estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Eu não vou mencionar os grupos aqui, mas são grupos super estabelecidos. Um é um grande grupo internacional e o outro é um grande grupo brasileiro. Um me deu a estimativa entre 500 e 700 bilhões e o outro me deu entre 700 e 900, valor médio de 700. Para essas 5, só para a Petrobras? Para a participação do governo em todas as estatais. Porque isso aí... todas as estatais. Essas são possivelmente as mais valiosas. Era a participação do governo em todas as estatais. Estão juntando tudo da 500... Todo mundo, Caixa, Banco do Brasil, pega todo mundo e calcula quanto tem de valor econômico lá. Entendi. O valor esperado de um grupo era em torno de 800, no outro era 500, 700, era 600, a média era 700. Então eu falei, tem 700 de privatizações, programa de privatizações. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público
para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas. Entende, meus irmãos? Agora, porque tanta gente reconhece o Dr. Enéas como o melhor presidente que nunca tivemos, o cara, só por ser candidato, já estava se preparando há muito tempo. Ele, que era médico, renomado, conceituado, pelo bem da nação, ele queria ser presidente e sabia que precisava se preparar, ter muito mais conhecimento do que ele já tinha. Então ele estudou dia e noite com os melhores economistas do país, os quais fariam inclusive parte da sua equipe econômica. É assim que um presidente sério e que realmente quer fazer um bom governo teria que fazer isso. Isso deveria ser inclusive obrigatório. Porque, como ele mesmo disse, qualquer pessoa que porventura chegar à cadeira da presidência, repito, por mais bem intencionado que esteja, se ele não entender de economia, ele será simplesmente um refém do sistema. E é o que Bolsonaro é hoje, um refém do sistema econômico internacional, porque Paulo Guedes entrou realmente para trabalhar para o que ele sempre foi, banqueiro. E eu vou trazer agora o Cabo Daciolo, explicando alguns absurdos também sobre esse caso e por que o Bolsonaro precisa acordar urgentemente, o mais rápido possível, para que de fato o Brasil não afunde, meus irmãos. Em seguida a gente já encerra o vídeo e eu agradeço demais você que nos prestigiou com a sua audiência. Fique agora com o Cabo Daciolo e a gente se encontra amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto! Glória, glória a Deus. Dizer a todos, nação brasileira, o Brasil não está quebrado. Guardem isso, frisem isso. Querem quebrar o Brasil, mas ele não está quebrado. Vou falar aí, eu quero dizer a todos qual é o maior problema. Qual é o maior problema, Daciolo? Do presidente Jair Bolsonaro. Já falo. Mas antes, deixa eu chamar a atenção a algo aqui para todos. Observem agora o que está acontecendo no Congresso, que é a votação para os próximos presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Observem que são todos amiguinhos. Povo, nação, todos amiguinhos. Esse papo de esquerda e direita é uma grande mentira. Olha aí, ó, vê os candidatos. De um lado, o Arthur Lira. Do outro lado, Baleia Rossi. Um é do PP, o outro é do PMDB. Se tem esquerda e direita, cadê o candidato da esquerda? Cadê o candidato da esquerda? Cadê isso? Tá todo mundo junto, irmão. Tá todo mundo junto. Diz que o Arthur Lira é o candidato do Jair Bolsonaro. Tá bom. E o Baleia Rossi? Não é? Ele também não é? O PMDB é cheio de cadeira dentro do governo. Eles não são? São todos amigos. Parem de discutir sobre isso. Agora vamos para o que é mais importante. A nação brasileira. Lembrando a todos, me lembre aí, eu vou falar do auxílio emergencial também, da importância do auxílio emergencial, porque dinheiro é o que mais tem. Se o Brasil está quebrado, meu irmãozão, por que o salário dos parlamentares, do ministro do Supremo Tribunal Federal é tão alto? Por que depois das eleições eles aumentam os seus salários? Observa aí o que aconteceu agora há pouco tempo aí com o prefeito de São Paulo. Ele aumentou o seu salário, mal entrou, já aumentou o salário. Está quebrado? O Brasil está quebrado? Está quebrado só se for para o povo, né? A desigualdade social, é tudo para a minoria e o povão sofrendo muito. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Presidente Jair Bolsonaro, o grande problema é que Vossa Excelência acredita 100% em Paulo Guedes. Esse é o problema. Paulo Guedes é um grande vilão da nação, presidente. Isso é um dos grandes problemas, né? Eu estou colocando aqui, ó, Paulo Guedes é um dos grandes vilões dessa nação. Entra, presidente, com uma auditoria da dívida pública emergencial. Faz agora, entra com a auditoria da dívida pública. Revogue, presidente, a reforma do teto, que parou o país durante 20 anos. Se não tem investimento, se não coloca investimento, como é que vai ter emprego?
Como é que vai deixar de investir, presidente? Temos que investir na nação, revogação da reforma do teto. Faça isso. Pare de acreditar 100% em Paulo Guedes e pare também de dizer que não sabe nada de economia. Se não sabe, então estuda, pô. Então aprende. Para de confiar 100% num cara que está entregando a nação toda. Está entregando a nação brasileira toda. Está repreendida em nome do Senhor Jesus. Automaticamente, duas soluções rápidas do problema da nação. Primeiro, que não está quebrado. Segundo, soluções rápidas para a nação. Auditoria da dívida pública já. Depois, revogue a reforma do teto. E aí você vai ver. Vamos ver se tem dinheiro ou não tem dinheiro. Se está sobrando ou se não está sobrando dinheiro. Agora, a observação maior é a questão da fome. Dinheiro tem. Se está com milhões de pessoas desempregadas, como é que vai ficar esse mês a comida no lares de mais de 60 milhões de brasileiros? Como é que vai ficar isso, presidente? Como é que vai ficar isso, presidente? O auxílio emergencial tem que permanecer enquanto não tiver soluções reais e verdadeiras do emprego, presidente. Isso é de extrema importância. Pare de acreditar em Paulo Guedes. Esse Paulo Guedes, preste atenção nisso, hein? Vai acabar derrubando Vossa Excelência. Guarde isso aí. Pare de confiar, presidente. Maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Glória a Deus, no Criador, no Rei. Estou falando de religião não, hein? Quero falar bem para todos aqui, deixar bem claro. Religião, meu irmãozão, esqueçam religião. Estou falando de amor. Pior coisa que tem dentro do Congresso Nacional, só para repetir nesse vídeo aqui, bancada evangélica. De Deus não tem nada. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Amo vocês. Brasil não está quebrado, Brasil tem solução, Brasil é uma grande potência. O problema é que Paulo Guedes trabalha para os Estados Unidos e quer entregar tudo. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amo vocês. Amo vocês. Fé, esperança e amor. O Brasil vai ser uma grande potência e daqui vai sair o grande avivamento. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor.